E aí, o que você conta de novo para nós aí, Rose? As experiências, os atendimentos, como é que tá? Os atendimentos a gente continua fazendo bastante à distância, né? Para aqueles que, principalmente para crianças e para as pessoas que estão muito longe, né? E que não têm a possibilidade de acessar, não querem acessar. E então a gente faz lá com o grupo com a Regina, a gente ainda continua com esse trabalho aos sábados. Tem tido assim umas investigações que a gente recebe que a princípio para a gente parece que não faz sentido nenhum, né, Márcio? A gente ouve o que o mentor traz e a gente fica, será? E entrega para a pessoa e quando a pessoa vem, a pessoa a princípio às vezes não entende também o recado, não entende muito bem o que é passado, mas aí ela vai ouvindo mais de uma vez e as fichas vão caindo. E ela vai entendendo que, nossa, ali falou isso, e eu amo isso, eu amo fazer isso, eu já queria me aprofundar, eu já fui atrás de curso nessa área. Então, é como se fosse assim, uma comprovação de que a pessoa está no caminho certo, né? Então, o trabalho é muito bonito, né, Márcia? A gente continua fazendo para as crianças também, assim, na medida do possível, vai fazendo. Enquanto o nome ainda é sorteado, a gente faz. Quando a gente percebe que o nome parou de ser sorteado, né? Isso fica mais a cargo da Regina mesmo decidir, mas aí a gente vai escutando, né? As próprias investigações. Mas tem muita procura, né, Márcio? Tem bastante gente que procura e a gente vai fazendo. E isso só fortalece a mim, ao grupo, porque a gente vai vendo que o que a gente recebe não é mentira, não é à toa, né? Que aquilo que a gente também tem que confiar na nossa intuição, né, Márcio? Então é bem por aí. E aí, Rose, como é que está a questão dos retornos, dos feedbacks em relação a essas investigações? O pessoal tem dado retorno? Sim, dá. Na verdade, assim, o pessoal aquilo que eu falei agora, né? Algumas investigações, o pessoal demora um pouco para entender, demora um pouco para perceber o que era o recado, o que foi passado, o que foi mostrado, e aí entra a gente, né? Na psicoterapia, né? Na conversa, nos retornos, de tentar fazer o link para a pessoa entender aquilo que estava sendo passado. É claro que é ela que tem que sempre fazer as associações, mas a gente ajuda. Mas eles trazem sim, trazem feedbacks bons, de que mudou alguma coisa, que criou um estalo que antes não tinha, né? Uma ideia, que a pessoa começou a enxergar a vida de uma outra forma. O pessoal traz sim, traz resultados bons, né, Márcio? Graças a Deus. Não é um trabalho rápido, né, Márcio? Como qualquer outro. Às vezes, uma, duas sessões ou duas investigações trazem a resposta que a pessoa precisa, mas às vezes tem muita coisa por trás que precisa ser vista e vai mais, né? Até chegar, vai saindo camada por camada, até chegar naquilo que ela consegue enxergar de fato, né? Mas, E aí, Márcio, acho que a gente podia falar um pouquinho de como que a psicoterapia trabalha, né? E você, por favor, comenta aí, um pouco, né, Márcio, sobre um pouco de como a psicoterapia encarnacionista ela vê, né? Como é que ela trabalha? Que ela trabalha com. Ela acredita, né, na verdade, que a nossa personalidade, o nosso temperamento, que ele não é dessa vida só, né? Que a gente não desenvolve nessa infância, apenas nessa infância, né? Com as coisas que a gente aprendeu nessa vida, mas que ela já vem com influência de outras vidas, né? De outras experiências anteriores. Que a gente só chega aqui, na verdade, e isso corrobora, na verdade, com coisas que eu vejo, que eu estudo em livros, em outros ensinamentos, sabe, Márcio? Que a gente realmente já traz isso, a gente já vem com um campo formado, com algumas impregnações ali, com algumas, vou falar
falar crenças, né? Mas na verdade a gente já traz tudo isso. E nessa vida a gente vem para desenvolver e melhorar esse padrão que eu já trago, né? É assim que a psicoterapia reencarnacionista entende, que a gente vem para trabalhar essas questões, né? Que às vezes a gente nem sabe. Quantas pessoas não passam pela vida sem perceber que elas têm muito medo, que elas têm muita culpa, que elas têm uma mágoa muito grande, que elas têm ressentimento de alguma coisa, elas não percebem, mas são coisas que vêm vindo e que em algum momento ela estoura, né? Na verdade, ela é mostrada escancaradamente para a gente em várias situações de vida. Mas as pessoas não enxergam, muitas vezes não veem. Então elas chegam às vezes para trabalhar alguma questão e chegam no consultório, né, muito queixosas, muito chorosas, achando que a vida toda é por culpa de uma vivência só dessa vivência, da criação que ela teve, da família que ela teve, do pai, da mãe, ou de um relacionamento. Sendo que, na verdade, não é, né? Na verdade, ela já traz algo que ela nessa vida veio experienciar com essa família ou com esse relacionamento para ela desenvolver. Por exemplo, uma insegurança muito grande, um medo muito grande, ou uma falta de valorização própria, que não é só dessa vida, que ela já vem trazendo. E ela encontra um relacionamento que também não valoriza, então ela tem que olhar para isso, ela se olha, porque o outro é sempre espelho, e ela vai tentar, né, ressignificar essa situação. Parece tão simples, né, Márcio? Mas não é, né? É uma coisa que a pessoa precisa entender que todo o outro que está na sua frente é um espelho de algo que você tem, seja bom ou ruim, né? E entre aspas, né, o bom e o ruim. Então, a psicoterapia, ela entende que a gente traz essa personalidade congênita, né? Eu já trago um jeito de ser, né? De outras vidas e que vai ser trabalhado aqui nessa vida. Ou se não trabalhar, repete tudo de novo. Sai daqui, volta de novo e a gente repete de novo, né, Márcio? Quer complementar, Márcio? Fala alguma coisa. Então vamos lá, Rose, né? Falando sobre a psicoterapia reencarnacionista, eu acredito que é uma ótima ferramenta para o autoconhecimento. Então tem aquela frase, conhece-te a ti mesmo, e outra frase que eu achei legal também é que fala que o maior ignorante é aquele que não se conhece. Então a gente trabalha com a psicoterapia reencarnacionista, das investigações do inconsciente, né? E a gente aprendeu na arte tal, né, Rose, que a era do espírito já tem há 26 mil anos. Imaginem 26 mil anos, quantas encarnações nós tivemos? Milhares, né? E quantas vezes a gente repetiu a mesma coisa? Quanta bobagem a gente já fez, quanta coisa errada. Certo ou errado não existe, né? Não existe certo ou errado, existem pontos de vista diferentes. Então, quantas vivências a gente teve? Eu costumo falar, Rose, que a vida é uma só. A vida é uma, única, divididas em várias encarnações. A gente veio já milhares de vezes. E a questão do simples. Para mim é tudo simples ou muito simples, Rose. Mas não é fácil nem muito fácil. As pessoas confundem simples com fácil. É simples ou muito simples. Mas é muito difícil às vezes. Ou até quase impossível. Dependendo da complexidade da questão, né, que a pessoa vai lidar. Se a gente for comparar com a escola, é mais ou menos como uma escola mesmo. É uma escola. Eu entro num ano, se eu me desenvolver naquele ano, eu passo. Senão, eu vou repetir tudo de novo. E não é esse repetir de lição, né, Márcio? É assim, eu acho que, na verdade, é que você acabou de falar uma coisa que é verdade. É tudo tão simples. Às vezes a gente acha que a vida da gente é para resolver milhões de coisas, né? Que nessa encarnação eu vim para resolver um monte de coisas. Não. Às vezes você veio resolver uma coisa simples. Mas é aquilo que emperra todo o resto, porque você ainda patina naquela coisa simples. Eu não acredito que na nossa programação, né? Porque também é falado que a gente programa para vir. Eu acredito que tem pequenas coisas que a gente programa. Eu não acho que a gente faz uma lista enorme, não. Porque lá em cima a gente sabe muito bem como a gente é. Então a gente acha que vai programando assim, não, eu vou tentar esse dessa vez. E chega aqui a gente complica tudo, né, Marcos?
Então, assim, a psicoterapia reencarnacionista, ela ajuda a gente a entender, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. A gente fez uma investigação de uma moça que apareceu ela numa vida passada em que ela gesticulava muitas mãos, ela era surda e trabalhava com as libras. Então, Márcia, ela identificou que ela falou assim que ela amava ficar em frente à escola esperando o filho dela. Ela ficava vendo ele, eu tinha uma sala lá onde ensinava Libras. Ela chegou a perguntar se tinha curso, porque ela queria aprender. E mostrou nessa vida passada, e a gente não sabe de nada disso, né, Márcia? É bom saber, falar, inclusive, que quando a gente faz a distância, uma investigação para alguém, por exemplo, eu me coloco para fazer essa investigação pela pessoa. A gente geralmente faz de alguém que a gente não sabe nada, história nenhuma. E aí foi mostrado, né, para a pessoa que ela já trabalhava com Libras, né, no plano espiritual, ela já gostava disso. Então só reforçou para ela, olha, desenvolve. E ela tinha uma questão com medo muito grande. Vão vir outras coisas, muito provavelmente, ser faladas outras coisas para ela, mas ela sair um pouco do foco desse medo e investir naquilo que ela gosta. Olha aqui, ó, você já trabalha com isso, foca nisso, vai para isso, né? Então, Márcio, eu acho que às vezes eles vão tentando trabalhar com a gente, primeiro direcionando às vezes, né? Olha, faz isso aqui para você ficar um pouco melhor, a gente, né? Começa a criar aquela confiança de novo e aí vai para as questões. Né? Tudo depende de cada um, mas é muito bonito como eles fazem. Às vezes o importante não é nem ver o medo, é ver, olha, você tem que trabalhar isso aí nessa vida, você gosta, faz, né? E às vezes aquele medo todo vai embora, porque já começou a fazer outra coisa, né? Desenvolver outra. Então, assim, a psicoterapia, ela trabalha com essa nossa esqueci o que ia falar, mas com a nossa personalidade congênita, né? Ela atua nessa área, acreditando então que nós trazemos essa personalidade, que não é dessa vida, e ela trabalha com a versão persona e a versão espírito, né? Então, o que viria a ser a versão persona? A versão persona é aquela visão que eu tenho da vida, né? Como Rose humana aqui na Terra, com todos os aprendizados que eu tive desde criança, com as coisas que eu ouvi do meu pai, da minha mãe lá na infância, com as coisas que eu ouvi dos meus amigos, que eu ouvi no meu relacionamento, tudo aquilo que eu aceitei como verdade para mim, né? Porque o outro fala, e é muito bom falar isso também, né, Márcio? Que as outras pessoas elas falam, mas é a gente que acata ou não o que o outro fala. Então a responsabilidade também é minha de aceitar, né? Então eu também joguei para dentro essas verdades, né? Não é culpa dos meus pais jogarem isso para dentro de mim, eu também aceitei. Então ele trabalha justamente com isso, com essa versão que eu trago dessa vida. Então eu vou lá no consultório e eu vou falar, eu tenho as coisas não dão certo para mim, eu não tenho um relacionamento afetivo bom, meu casamento não é bom, não tenho sorte, né? E aí, assim, eu despejo tudo aquilo sob o meu olhar, né? Como humana aqui na Terra, né? Com o meu ego, né? Que eu posso estar ainda num ego muito infantil, olhando lá do jeito que eu era quando eu era criança, né? Porque muita gente cresce, mas continua olhando como era criança, continua com comportamento de criança. E isso é muito, muito comum, né, Márcio, de se ver. Pessoas grandes, birrentas, manhosas, mimadas, ainda se comportando como criança. Só mudou o tamanho, mas a versão emocional ainda é de uma criança. Então eu vou chegar no consultório falando dessa forma, né, com a minha versão. Pessoa Rose, humana. E a versão espírito é a versão que vai vir do plano espiritual, de como o meu ser de luz ou como o mentor vê essa questão, que é muito diferente da versão Rose, né? Ele olha de fora, ele vê além, ele enxerga, ele olha assim e fala, ah, meu Deus, continua na ilusão,
continua botando a culpa no outro, continua achando que a coisa tem que ser assim, continua no perfeccionismo, continua sei lá, só na emoção, né? No padrão mais emocional. Então, ele vai vir de fora, e aí ele vai trazer a mensagem, ou vai mostrar uma situação em que eu vou olhar e vou falar, nossa, é verdade, eu já fazia isso lá atrás, meu Deus. Né? Então, assim, depende de cada situação, vai vir uma forma de enxergar, né? Às vezes a pessoa não enxerga aquilo que eu já falei, e aí a gente entra para fazer esse linkzinho para ela, né, Márcio? Pode complementar, Márcio. Então, vamos lá, Rose. A gente está falando de versão persona, que é o nosso ego, né? O nosso famoso ego, e a versão espírito, que é a nossa essência, né? E aí, assim, a coisa é tão simples ou muito simples, mas o ego, né, ele gosta de complicar, ele gosta de tornar-se tudo difícil, mais complicado. E vamos fazer um papo terapia aqui, Rose. Como é que você está lidando com essa bipolaridade da versão espírito e a versão persona no seu dia a dia? Como é que você está lidando com essa assim, bipolaridade? Márcio, eu não tinha essa consciência antes do curso. Na verdade, antes de uns... Eu vou falar aqui, porque assim, eu já estou tentando esse autoconhecimento já há um bom tempo, né, Márcio? Mas eu diria que as fichas começaram a cair uns 3 anos para cá. Quando a gente não tem essa visão, a gente culpa sempre o outro. A gente olha sempre para o outro, acha que o outro aqui é o culpado, é o outro que tem um problema. Mas, eu vou dar a minha situação, tá? Por exemplo, meu filho pequeno. Já aconteceu várias vezes de eu virar para ele e falar assim: meu Deus, João, para, como você é mimado. Na hora vem assim: você também é. Na hora vem na cabeça: João, para de birra, você também faz. Então eu começo, e não sou eu pensando não, Márcio, vem direto. Então é uma situação assim que você olha e fala, ele está tentando me mostrar alguma coisa. Então o que é que eu preciso olhar nessa? Em que área da minha vida eu sou birrenta? Em que área da minha vida eu também sou mimada? Eu ainda sou mimada? Entendeu? Então eu faço esses questionamentos. Aqui eu não quero dizer que tudo que o outro faça é culpa nossa. O outro também tem a parte dele, Márcia. Mas em menor instância, às vezes, ou numa fração um pouquinho menor, eu ainda tenho aquilo. E eu preciso olhar isso. Eu preciso ver o que é que eu ainda preciso trabalhar em mim. Porque se eu só reclamo do outro, tem coisa errada ainda. Tem aquela posição do vitimismo. Eu ainda sou a vítima. Todo mundo me ataca. Todo mundo é mal e eu sou a pobrezinha. Então, em que área da minha vida, ou em que situação em que eu me coloquei assim como vítima? Eu estou falando isso, assim, às vezes, isso não é claro, né, nas investigações. Ninguém vai vir falando para você, olha, você é vitiminha, não. Mas a gente vai fazendo os links, vai com o tempo linkando e falando, nossa, mas eu ainda estou nessa postura. Eu sou forte, eu não sou isso. O mentor vem, traz uma imagem sua que você fala, meu Deus, por que eu estou me colocando nisso? Se eu sou muito maior que essa coisinha pequena que eu me coloco. Quando eu me ponho como vítima, eu me coloco numa posição pequena e o outro é grande, eu sou pequeno. Né? Então, assim, é muito legal de olhar para a psicoterapia, porque ela faz a gente enxergar, ela faz ampliar a visão. Né? Então, assim, eu não sou mais a pobre coitada, eu sou alguém como uma ação mesmo de tudo que acontece na minha vida. Então, eu lido bem, Márcio, eu lido bem. Falar que eu consigo hoje fazer tudo que eu gostaria, eu acho que é um processo. Mas, por exemplo, o medo. Eu vou ser muito sincera aqui, eu sempre tive muito medo. Um medo que eu não sabia do que era. Um medo que me impediu de fazer coisas que eu gostaria de ter feito no passado que eu não fiz, mas que na época eu não tinha essa consciência. Eu não tinha nem consciência que eu tinha medo, isso aos meus 20 anos de idade. Eu não tinha consciência que aquilo era medo, Márcio. Então eu sucumbi ao medo e não fui fazer,
vou ser muito sincera, não fui fazer o curso que eu queria porque era a 300 quilômetros de São Paulo. Então hoje eu olho e falo assim, nossa, eu não fiz por medo. Hoje eu olho, 300 quilômetros não é nada. Mas eu não consegui ir, entendeu? Eu tive medo, claramente. Hoje eu tenho consciência. Então hoje, quando alguma coisa se apresenta na minha vida, eu sinto no corpo o medo. Eu sinto ele vir. Eu sinto e eu falo, nossa, isso é puro medo. Então, quando você fala dessa polaridade, na verdade é você começar a se auto-perceber, se autoconhecer. Nossa, no meu corpo tá falando do medo que eu sinto. E é muito visível, entendeu? Então você começa a se conhecer, sentir as reações que você tem. E aí, o que eu faço com esse medo? Eu sucumbo de novo? Eu vou me deixar ele falar mais alto as minhas vontades ou eu vou enfrentar? E enfrentar aqui, como um mentor trouxe outro dia uma mensagem para mim mesma, falando que o meu medo vinha do controle. Se eu quero controlar as coisas, então é assim, é como se no controle eu soubesse o que vai acontecer, aí eu não tenho medo. Mas a vida não é feita assim. Então eu tenho controle, né? Quando eu tenho controle, aí vem o medo. Porque se sair do que eu estou imaginando, aí vem o medo. Então eu preciso sair do controle. Essas informações que eles trazem, sabe, Márcio? Que é muito bacana. Porque eu não sei se em outras psicoterapias a gente enxerga tão rápido assim. E aí foi falado, se você não precisa não ter medo, mas você vai ter que arranjar uma solução. Arranja a solução, que aí o medo dissolve. Entendeu? Então eles são muito lindos quando eles trazem o que tem que trazer pra gente, sabe, Márcio? Você tem que estar aberto também, né? A querer ouvir, a querer saber que você não é essa coisa boa que você acha que é, porque nós espiritualistas, eu tô falando nós no geral, né? A gente acha que a gente é melhor que todo mundo e não é. A gente tá aqui para aprender e se não tiver mais que os outros ainda. Porque se a gente enfia nesse meio é porque a gente muita coisa tem que aprender, né? Não sei se você concorda, Márcio, mas eu vejo assim. Vamos lá então, Rose. Vamos dando as boas-vindas para Juliana.neco. Bem-vinda, Juliana. Quem quiser fazer pergunta, é só digitar no chat. Vamos lá, Rose. O importante, né, que eu acho na psicoterapia reencarnacionista, através das investigações inconscientes, é que a gente tem várias sombras, né? A gente tem o lado sombra e o lado luz. E o lado sombra, que são as nossas negatividades, tem que se olhar com carinho. Olhar os medos, olhar o orgulho, olhar a vaidade, olhar assim. Eu tenho isso, eu sinto isso, qual o problema? Sou ser humano, tenho uma versão persona, tenho que sentir. E você tem que sentir para quê? Para poder acolher essas negatividades, para poder transmutar em virtudes. Então, sombra é para ser olhado. Sentimentos negativos é para ser sentido e não ignorado. Reconhecer o lado sombra é muito importante. E a questão do medo, Sandra, vamos lá. O que é medo para você? Márcio, só Rose. Rose, desculpa, meu Deus. Ainda tô com a época da federal. Vamos lá, Rose, desculpa. Vamos lá, vamos falar do medo, Rose. O que seria medo para você? Uma definição do medo. Medo é algo que me impede de fazer aquilo que eu quero. Essa é a definição do medo. Porque, então vamos melhorar. O que seria o contrário do medo para você? O contrário do medo, o oposto do medo. Então, seria a coragem, né? E coragem é agir com o coração. Não é coragem. Você já falou isso, mas não lembro, sinceramente. Coragem é você agir, tomar atitude mesmo com medo. Isso é coragem. Então, o que seria o contrário do medo se não é coragem? Desculpa, tá, Sandra? Eu chamei a Rose de Sandra de novo e eu sempre estou me confundindo. Desculpa, a Sandra digitou aqui, kkk. Seria o amor? Pode ser o amor, sim. Pode ser o amor. Márcio, você falou uma coisa, mas fala o que é, porque o pessoal vai ficar curioso. Como eu te falei, né, Rose? Não existe certo, não existe errado, não tem resposta certa nem resposta errada. Cada um tem o seu ponto de vista. Para mim, o contrário do medo é a verdade. Porque o medo não passa de uma mentira, de uma fantasia,
uma criação mental que o nosso ego nos impõe para querer manter o controle. Porque a gente Mas, sabe, né, que a Márcio, gente é não tem verdade. controle de nada. Não podemos controlar nada. A gente pode ter o comando das situações. Controle não. Controle, a gente não tem controle de exatamente nada. Mas entendeu? Tem tudo a ver com o que eles me passaram. Controle. Eu quero controlar. Então, por quê? Porque na minha cabeça cria, né? Cria uma imagem tão grande, gigantesca, de algo que eu nem sei se vai acontecer ou não. Mas está criado. Então, por isso que eu acho que tudo é mente, né, Márcio? A mente é que também barra a gente em muita coisa. E aí, Rose, como é que você faz para lidar com medo? Você vai virar refém dele, escravo, ou você vai tá por cima dele? Como é que você faz para lidar com medo? O que você Então, faz? é aquilo que eles me passaram. Eu não preciso passar por cima do medo, eu não preciso deixar de ter medo, eu preciso arranjar a solução. Quando eu arranjo a solução, o medo mesmo ele já ficou de lado. Por quê? Porque a solução trouxe uma resposta diferente daquela que eu idealizei na minha mente, que me causou o medo, certo? Então é só que ter a solução, busca uma solução. Não fica olhando para essa fantasia que você cria. Olha para o que você pode fazer para sair dessa fantasia, né? Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu faria isso, Márcio. É Bom, só um isso. momentinho aqui, Rose. Dando as boas-vindas para Regina, para Emily. A Juliana está perguntando, trabalhar o superego? O que você diz a respeito, Rose? Trabalhar o superego? É, trabalhar o ego mesmo, eu acho, Márcio. O próprio ego, né? Então, Rose, voltando a falar do medo, tá? O medo, na minha opinião, você só consegue lidar com ele, passar por cima dele, enfrentando ele. Encarar ele de frente, mesmo que você tiver com medo, você põe uma fralda e vai embora. Fecha o olho e seja o que Deus quiser. E aí a gente acaba superando ele. Você pode ver que toda vez que a gente vai lidar com medo, a gente vai querer passar por cima dele, a gente consegue. Agora, se a gente ficar acuado perante ele, ele nos domina. O que você prefere? Dominá-lo ou ser dominada por ele? Não, na verdade é passar pela situação. Por exemplo, se lá atrás eu tivesse feito a faculdade que eu queria, a 300 quilômetros de distância, eu teria criado muito provavelmente uma nova Rose. Não seria a Rose que chegou aos 50 anos, seria uma outra Rose. Só que já foi. E é isso que a gente tem que deixar claro, né? Já foi. Eu não posso mais ficar olhando para o passado e falando para ele, ai, se fosse, deveria ter sido, como teria sido. O Já se não foi. existe, né, Já Rose? fiz muito Se isso, é possibilidade, né, já passou. Já era. Isso. Já fiz. Hoje, o que eu posso fazer com isso? Eu tenho uma situação nova, tô com o mesmo medo. E aí agora? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no passado ou vou fazer diferente? Então é isso que Ressignificar, né? É isso mesmo. é dessa forma que eu vejo, né? Não precisa ser correndo, não precisa ser atropelado, mas tem que ser de uma forma em que eu tenha segurança para mim mesma. Olha, eu vou fazer. Tá dando medo, tá dando aquela coisa, opa, pera, medo. Outra coisa que eles falaram, você fala assim, ó, medo, fica aí de lado, agora eu não quero você aqui. Usar a razão para falar com a sua emoção. Fica aí, tá? Eu não quero você agora. Agora você não tá me ajudando em nada. Fica aí, por favor. Fica aí no seu cantinho que depois a gente conversa. Trata ele como alguém, né? Ele é alguém, ele tá dentro de você, tá te incomodando. Meu, fica aí na sua. Isso é chamado também de pôr limite. Às vezes a gente acha que pôr limite é pôr limite só no outro. E o limite não é só no outro, é na gente mesmo. Oh, peraí, você tá me incomodando. Não quero pensar nisso agora. Sai daqui, pensamento, sai. Isso é outra coisa que a gente tem. Por isso que até outro dia eu falei da mente, né? Mas eu gosto muito da mente por causa disso, porque a mente atrapalha demais, Márcio. Cria fantasia, coloca um monte de pensamento, põe pensamento na hora que não tem que pôr. E tudo isso está lá gravado na gente. A gente é que tem que pôr esse limite, ó, não quero. Agora eu vou trabalhar a solução e não esse medo. Que eu acho que é Vamos assim. lá, Rose, só um momentinho aqui, dando as boas-vindas para Denise. Bem-vinda, Denise. Bem-vinda, Carmen. Então, quem quiser fazer perguntas, só digitar aqui no chat. Julia, a gente respondeu a sua pergunta sobre trabalho ego. Então, a questão do medo de novo, né, Rose? Vamos lidar com o medo como? Acolhendo ele, conversando com ele. Tem aquela música do Jota Quest, né? Medo, eu não discuto mais, você não me leva a nada. Então, vamos dominar esse medo. Vamos dominá-lo e não deixar que ele nos domine.
E outra coisa também, né, Eu, Rose? A gente lidar com as nossas sombras sem, sabe, sem a questão da culpa. Vamos tirar essa palavra culpa? Vamos falar responsabilidade. Temos ó, Márcio, eu sombras vou e é falar uma responsabilidade coisa. nossa. Sem culpa. Teve uma hora que você falou de culpa, da sombra, né? Essas sombras que a gente tem, que na verdade a gente acha que elas são negativas, né? Todas negativas, mas são muitas coisas que a gente aprendeu. Que a gente aprendeu que é errado, não sentir, que eu tenho que ser muito forte, muito corajoso, que eu tenho, sabe aquela coisa assim que desde criança a gente vem ouvindo, que é aquilo que eu falei, a gente também colocou para dentro, aceitou como verdade. As coisas que eu ouvia quando eu era criança. Então, por isso que às vezes a gente não gosta das nossas sombras, que a gente não quer olhar, porque a gente sempre aprendeu que aquilo era errado. Então, como é que eu vou admitir que eu estou errada? Né, Márcio? Como é que eu vou olhar para uma coisa minha que, poxa, vai me colocar lá embaixo? Eu não posso ser isso. Por exemplo, às vezes eu acho o outro arrogante, mas se eu olhar bem fundo para mim, eu também sou. Do mesmo jeito, talvez numa menor escala, mas em alguma área eu sou. Ai, o outro é preconceituoso. Será que eu também não sou? Mas é difícil olhar, né, Márcia? Falar, não, eu sou sim. É difícil. É difícil porque machuca. Mas por que machuca? Porque a gente aprendeu que tudo isso é errado. Porque a gente aprendeu lá atrás que a gente precisa fazer caridade. Eu não estou falando aqui que não deve, mas assim, que a caridade ela tem que ser espontânea. Não porque eu tenho medo de um ser lá de cima que vai me punir se eu não for caridoso, que eu tenho que me doar, que eu tenho que pensar mais no outro do que em mim, né? Porque, nossa, como que eu não penso no outro? Não, eu tenho que pensar em mim sim. Isso se chama egoísmo saudável. Eu preciso me olhar, eu preciso me querer bem primeiro, para depois querer bem o outro. Não existe relacionamento bom se eu não me querer bem primeiro, né? Mas para isso eu preciso me conhecer e olhar e enxergar todas essas sombras. E os mentores trazem isso sim através das investigações, né, Márcio? Então vamos lá, né, Rose? Vamos combinar uma coisa? Então, a partir de agora, não existe certo, não existe errado. Existem pontos de Não. vista diferentes, não existe sombra. Sombras são nada mais que as nossas negatividades, e a gente tem que olhar assim com muito carinho para poder acolhê-las, lidar com isso. O que é isso? É E assim, autoconhecimento. E e vamos tirar a assim palavra como eles. culpa, não tem culpa de nada, não tem castigo, temos Não. responsabilidade, não culpa. Só um comentário aqui, E tá, Rose? Olha aqui, ó. Ó, responsabilidade. pera um pouquinho só. A Juliana escreveu aqui, ó. E a fobia, aquele pânico irracional de algo? Como ponderar no momento de pânico? A questão da fobia. O que você pode dizer aí, Rose? Márcio, eles vão mostrar alguma situação, né? Muito provavelmente, talvez venha já de lá de trás, talvez venha, talvez seja só dessa vida, talvez seja. Mas é uma coisa que está além, né? Ela está pensando demais no medo. Quer dizer, esse medo se transformou em algo que já está. É físico, né? É físico. Tão físico que você sente no corpo. O pânico são emoções em que você sente. Todas a gente sente, mas no pânico eu acredito que a pessoa ela fica com um nível de adrenalina maior, então vem a taquicardia, vem a angústia, né? Aquele desespero muito maior no físico do que o simples medo. É uma resposta mais exagerada ao pânico. Preciso olhar para isso, onde é que está essa origem, né? Por que esse pânico? Então, Rose, né, geralmente, né, com a Fala experiência que a alguma gente coisa. tem de consultório, de aula, de cursos, geralmente a fobia tem a ver com alguma sintonia de alguma encarnação passada. E aí, para curar isso, como é que a gente faz? Tem que ir até lá, essa época, esse período, esse personagem que a gente foi, né? Vivenciar tudo novamente, né? Como foi a origem dessa fobia, geralmente tem algum sentimento ali relacionado, e aí saber lidar com essa sombra, né? Saber lidar para poder o quê? Acolhê-la, transmutá-la e a gente melhora a nossa personalidade congênita. A Regina comentou aqui, É, crenças limitantes, ok? então, é bacana isso, né, Márcio? Porque assim, a vida da gente não é essa vida só, né? É como se fosse. Eu vou pegar uma linha. Então, em tal época eu encanei aqui, em tal época eu encanei aqui, em outra eu encanei aqui, em outra aqui.
Só que teve eventos nessa linha, nessas vidas, que marcaram e impregnaram no meu campo. Estão lá impregnadas. E quando eu encarno de novo, lá na frente, isso a gente fala lá na frente, né? A gente encarna, aquilo que está lá atrás continua mandando uma ondinha, vamos falar assim. E você está em sintonia com essa onda, você continua em sintonia com esse evento, né? E não quer dizer que você vai vivenciar a mesma coisa hoje, mas ela está lá cutucando para ser olhada, para ser mexida. Às vezes acontece algo nessa vida que desencadeia essa situação passada, que te lembra essa situação passada, que você não sabe, né? Você não tem noção do que está acontecendo. Né? Isso. A sintonia. A bendita, assim como você vai sintonizar, não só com o pânico, mas vai sintonizar com coisas boas que você fez lá atrás, com dons que tem lá de trás, né? Que vem vindo. Né? Então, a gente fala das coisas ruins, mas não é, gente. Tudo na vida é sintonia com a coisa boa e com a coisa menos boa, vai. Mas a menos boa não é ruim, porque ela está te fazendo olhar, olha para isso agora. O que é que você pode fazer hoje para sair dessa sintonia? Porque o que os mentores vão fazer? Vão mostrar a situação, vão mostrar para você que depois que aconteceu aquilo, você fez outra coisa, você foi para o plano espiritual, você ficou bem, e que aquilo é passado, fica ali. Eu não falei da minha situação de não ter ido fazer o curso que eu queria, numa Unesp a 300 quilômetros de distância, de ser veterinário, eu não fui. Se eu ficar olhando para trás, esse evento aqui atrás vai continuar editando todo o resto da minha vida? Não pode, né? Então, assim, essa sintonia, eu não posso ficar indo e voltando. Eu não avanço, eu acabo ficando sempre na sintonia ali, daquilo. E é isso que tem que ser ressignificado agora. Ressignifica, volta para sua vida atual, é o agora. Mas para isso, às vezes, a gente precisa entender, né? Olhar essa questão e entender. Essa é uma técnica, né, Márcio? A gente está falando da psicoterapia reencarnacionista, mas existem outras terapias por aí que fazem muito parecido. Não com o mesmo nome, mas e com outra forma. Mas é tudo na base da ressonância com alguma coisa anterior a você, né? Ou num campo que precisa ser olhado. Né, além da PR, né, psicoterapia reencarnacionista, investigação inconsciente, temos a constelação familiar, temos a viagem do tempo, na radiestesia cósmica, então tem várias técnicas, né? O importante é a gente saber ressignificar, né? Isso é importante. Continua, Rose, o que mais? Nós podemos falar sobre papo terapia aqui, o papo está muito legal. É gostoso, né, Márcio? Bom, eu gosto, né? Eu gosto muito. Então, assim, a psicoterapia, ela vai trazer a versão do espírito, né? Então, o seu espírito quer que você veja, né? E seu espírito não é sua alma, não, aquela que está aqui nesse corpinho. É algo muito maior. É algo maior, que vê tudo, que sabe tudo e que trouxe você aqui hoje, porque ela precisa que você resolva essas questões, porque ela também precisa evoluir. Eu sou uma partezinha dela. Sou uma pequena fração, existem outros eus desse mesmo espírito, desse mesmo ser de luz, que está cada um em evolução. E assim, a partir do momento em que eu evoluo, os outros também vão evoluir. Os outros também crescem, porque tudo é ressonância. Então, eu melhoro o meu padrão de vibração, eu melhoro o padrão dos outros. Então, nesse sentido, voltar e olhar algumas questões é muito importante, Márcio. É importante. Às vezes não é de outra vida, né, Márcio? Às vezes é questão dessa vida. Às vezes ele vai mostrar um dom, vai mostrar aquilo que você gostava de fazer, aquilo que você é muito bom, né? E que você geralmente já tem essa noção aqui, mas só dá aquele estalo, olha, é isso mesmo, segue que você está na linha certa, né? Então vamos lá, Rose, vou te dar mais uma cutucada aqui, tá? Falou da bipolaridade entre a versão persona, que é o ego, e o nosso eu superior, que é o espírito, né? Diante de uma situação, Rose, como é que você vai saber se é o espírito que está falando conosco, o nosso eu superior, ou quando é o nosso ego? Como é que você consegue discernir? Quando é o ego falando, quando é o espírito? Quando a gente sai da dúvida, né, Márcio? Quando a gente sai da dúvida, quando a gente não está com medo. Porque tudo isso é do ego.
o medo, a dúvida, o pensar demais, né? Ficar questionando, quando a gente está nos questionamentos. Quando a gente tem certeza, a gente não questiona nada. E é uma certeza muito grande. Vem de uma forma que você fala, meu Deus do céu, essa informação que eu recebi é certa. Não tem erro, não tem erro. E você sente no corpo, você sente na alma, você expande, né? Quando a gente está no medo, quando a gente está na dúvida, a gente se contrai, Márcia. E no universo tudo é expansão e contração, expansão e contração. E a gente continua na expansão e na contração. Quando a gente está na nossa versão persona, a gente está contraindo. Quando a gente está numa versão espírito, né, a gente se expande. E aí as coisas começam a acontecer. Né? Começa a vir, começa a chegar, começa a trazer... As coisas acontecem com facilidade que você nem imagina. Né? Porque você tá deixando o seu espírito atuar sobre você e falar, olha, é desse jeito que faz. Tá, eu vou seguir. Márcio, olha, eu vou voltar de novo no meu exemplo, tá? Eu entrei numa faculdade de veterinária, que era o que eu amava, era o que eu queria ser. Eu não fui fazer, Márcio. Eu fiquei como? Na contração. Tudo bem, fui fazer depois outra, gostei, expandi, mas será que, né? Como será que seria hoje se fosse, né? Mas não vou ficar olhando para trás. Mas você entende, era o que eu queria, era a minha vontade, era o que minha alma pedia, meu espírito pedia. E aí vem essa alegria, ó, vem essa felicidade, você sorri. Quando você fala de uma coisa que você ama muito, você expande, você sente aqui no peito, amplia, não é? Agora quando eu tô com medo, eu tô assim, ó, contraída, com dores pelo corpo, dores de cabeça, e aí vem tudo, vem as doenças, né? Vem tudo, porque você deixa a sua mente tomar conta, ao invés de você deixar a sua intuição, que é a sua versão maior, né? Trazer as respostas que você precisa. Rose, salve das boas-vindas aqui para Catua Biorebs, bem-vindo, boa noite. Bom, então, Rose, para você, né, você diz aí que quando você toma alguma decisão baseada no ego, quando entra ao lado racional, entra aquela dúvida, aquela angústia, aquele medo, aquela insegurança, né, dá um mal-estar. Quando a gente se baseia numa decisão pelo eu superior, que é através da intuição, é uma sensação de paz, de bem-estar. É isso mesmo, Rose, eu também penso dessa maneira. Quando dá uma sensação boa de paz, é que a gente tomou como base, né, a resposta do eu superior. Quando é a questão do ego, que ele quer tomar partido, que ele quer decidir a situação, nos dá certas dúvidas, medos, inseguranças e angústia. É isso mesmo. Então, o que a gente sente, né? O sentimento. O que vai causar essa decisão? Sentimento de paz ou um sentimento negativo? O importante é o sentir. Porque, segundo Gasparetto, né, a gente é o que sente e não o que pensa. Somos o que sentimos, não o que pensamos. É a cabeça da gente, Márcia, na verdade, mais atrapalha que ajuda. Na verdade, a mente, ela só foi feita para fazer o quê? A mente, eu vou falar agora do cognitivo, do cérebro, né? Eu acho que assim, ele só veio para resolver de forma racional, lógica, as coisas que seu espírito quer. Só isso. Não é ela que manda. Exatamente. Porque assim, quantas vezes você vai lá, eu quero muito isso, eu quero ver, sente, né? Sente no peito, cresce, aí vem alguém e fala uma bobagem, você, mas isso der errado, pronto, aí você já acata aquilo, já começa a dúvida, nossa, não tinha pensado nisso, realmente, pronto. Toda aquela expansão já se retraiu, porque você não acreditou naquilo que se sentia, você acreditou naquilo que você ouviu do outro. Né, Marcos? Então, né, Rose, então, assim, como sugestão, jamais que... ignore a sua intuição. Jamais ignore a sua intuição. Por quê? Porque é o eu divino falando conosco. É a verdade. Não tem como negar. E aí, por isso que é bom a gente fazer as investigações, porque você está ouvindo a fonte principal, né, Márcio? Tá lá, ouviu, pronto. Não tem como questionar. E mesmo assim, a mente trabalha contra. É incrível. Mas a gente também, Márcio, tem que lembrar uma coisa, né? Nós não somos únicos.
todas as cabecinhas, as mentes estão interligadas, queira ou não, em ressonância com as mentes muito parecidas. Então, a gente não é, nem tudo que a gente pensa é nosso, nem todo medo que eu sinto é meu, porque a gente está muito conectado a todo mundo. Você quer um exemplo, Márcio? É só você morar num prédio, como eu moro, né? Morei. Você mora num prédio, você entra lá no seu Wi-Fi para escolher a sua rede. Quantas redes existem ali para você escolher? Você vai na sua. Mas é isso, é onda eletromagnética ressoando dentro da sua casa, dos outros apartamentos. Você acha que pensamento dos outros também não chega até você? Que as dores dos outros também não chegam? Chega, porque elas são vibração, elas são ondas, elas têm energia, tudo tem energia, pensamento, tudo. Vibra e chega. Então, no meu campo, se eu sou favorável àquela mesma ideia, na hora chega. Você entra num lugar, você não se sente bem, você está sentindo o ambiente, né? Mas tá percebendo. Então, é isso que as pessoas têm que começar a entender, que elas têm que começar a sair, né, do externo e olhar mais para si, para dentro. Peraí, isso não é meu. Eu estava bem, como é que eu estou pensando nisso agora? Da onde veio isso? Por que eu tô triste? Eu estava bem, né? Então, assim, a psicoterapia, ela é essa conexão muito direta com a gente mesmo. Eu diria isso. Uma das formas, né? Mais uma vez, né, Rose? Jamais ignorar a nossa intuição, porque é o nosso eu superior falando conosco, é o divino falando conosco, né? O Criador falando conosco, seja lá o que for, para a gente poder discernir também, né, o que é nosso e o que não é nosso. Tem muitas coisas que a gente pega dos outros, né? E a gente acaba achando que é nosso. E aí quem tem a intuição, mais uma, discernir. Isso é meu ou não? Se não for meu, né, a gente descarta automaticamente. Mas se for meu, vamos trabalhar, né? Uma sopa, vamos olhar, vamos acolhê-la com carinho para transmutá-la em alguma virtude. Isso é reforma íntima, né? Como a gente aprendeu na psicoterapia reencarnacionista. Sim, sim. Márcio, e é bom sempre falar, né? Às vezes a gente vai com uma questão na psicoterapia, eu quero ver isso, e o mentor traz outra coisa. Por quê? Porque talvez eu ainda não esteja preparado para entender o que ele vai me passar. Ou ainda não é isso, você está olhando por uma coisa pequenininha. Para a gente é enorme, mas para eles, esquece isso, você tem coisa muito mais importante para olhar lá de outro ângulo. Vamos olhar outra coisa, né? Porque às vezes olhando outra coisa, essa coisinha pequena para eles, enorme para mim, se resolve, né? Então, a questão não vai ser o que eu quero, mas sim aquilo que é melhor para eu enxergar na hora. Aquilo que eu já falei também outras vezes, nem sempre ele vai trazer situação de vida passada, às vezes ele vai trazer uma mensagem muito linda, de conexão, né? Mostrando que estamos aqui, você sou eu. Já trouxe informação assim de uma índia xamã para uma moça, em que ela era uma das partes dela, eu sou você. Então, aquilo que você gosta não é à toa, nós estamos conectados, né? Então é isso, Márcio. Não adianta. E assim, também falar, Márcio, que eles trazem, mas não são eles que resolvem nada. Toda a informação que chega, sou eu que vou processar e tomar a devida atitude em cima daquilo que eu recebi. Às vezes eu não vou compreender nada, vou compreender só daqui a um tempo, né? Eles vão nos mostrar o que é necessário para a gente em termos de informação, não aquilo que a gente quer, acha que é, né? Ele vai mostrar o necessário, é isso, né? E veja o que você vai fazer com isso. Você vai lidar com essa situação, resolver, ou vai colocar debaixo do tapete e vai ignorar? A escolha é sua, livre-arbítrio. Não é mágica, o mentor não faz mágica, ele não faz por nós, ele apenas dá um direcionamento mais sensato, vamos assim dizer. Só um comentário aqui, Rose, ó. A Catua Bioherb, sou suspeita para falar, mas eu amei a investigação. Ela foi linda, foi muito linda, muito linda. E assim, não quer dizer que qualquer outra coisa que eu for ver não vai ser lindo, é isso que eu estou dizendo, assim,
não é só uma mensagem muito clara, bonita, né? De um ser de luz muito, muito grande que é lindo. Aquela situação que ele está mostrando que pode ser muito feia, por sinal, assim, né? De se ver, de se sentir de novo, de reviver, é algo que eu preciso ressignificar e transformar naquilo numa experiência e virar uma coisa linda, porque eu precisei daquilo, eu passei por aquilo, porque hoje eu sou quem eu sou porque eu passei por aquilo, né? Então, tudo é transformação, né, Márcio? Tudo é transformação. Né? Tudo E é a gente tem que aprendizado, saber né, Rose? aceitar. Experiências que a gente aprende, né? A gente a cada vez se melhorar de forma íntima. É isso mesmo. Sim. Eu sempre falo que eu sou suspeita, porque e olha que engraçado, né, Márcio? No último dia do curso, né, Márcio, eu falei pro Márcio que eu não ia trabalhar com isso. Que agora eu ia trabalhar com a Amálama. E eu fui uma das que mais continuei fazendo, porque me dava uma vontade muito grande. Aí o grupo foi se formando com a Regina formou o grupo, a gente foi indo. Falei, meu Deus, eu não consigo parar, não consigo, Márcio. Então assim, você vê, a gente acha que quer, mas eu me deixei levar por aquilo que eu queria. Podia ter usado o racional. Não, eu não vou porque eu tenho a mala. Mas eu quis continuar, meu coração pedia para ir nos encontros, para continuar fazendo. Então me deixei levar pela versão espírito, porque aquilo me trazia felicidade, alegria, eu gostava, né? Gostava de estar, gosto, né, de fazer isso. Então, acho que é nesse sentido, né, É, Marcos, que a Rose, gente consegue fazer as analogias. disposição da espiritualidade, né? Estamos à disposição. Sim, Trabalha que não falta. Seja na PR, seja na mala, mas seja na constelação, seja na técnica sim, que for. O importante é estar à é verdade, disposição dos mentores da espiritualidade. sim, Bom, quem verdade, quiser fazer Marcos. perguntas, só digitar aqui no chat. Que mais, Rose? Que horas são agora? Quase 20 horas. 7, 19 né? horas e 58 minutos. Quase 8 É, horas já. Passou rapidinho, 8. né? Vamos falar, né, Marcos? Quem tiver interesse, quiser saber um Isso. pouco mais, é só mandar mensagem que a gente retorna, né? Retorno. Para quem está fora do país, é possível fazer online, comigo Tem aqui, que você colocar ali. Se isso. você já foi Possível com fazer gente investigação, sim. no interior de São Paulo, dá para fazer. Onde eu estiver você, onde você estiver, você acessa também. Não precisamos estar no mesmo espaço físico juntos, né? Hoje em dia sempre foi assim, né, Márcio? Mas hoje a gente tem claramente certeza que isso é possível, né? Então, tá fora do país, tá em outra cidade, é possível fazer investigação no inconsciente onde você estiver, né? Não vai estar desamparado, porque existe um campo que se forma, O lado né? bom desses 2 anos de pandemia, né, Rose? Foi essa questão do online, né? Trabalhos espirituais sendo feitos online e Sim, com a mesma energia, com a mesma potência, sem interferência nenhuma. Tem um comentário aqui, Rose. Alguma vinda mensagem da investigação também tem um tempo de compreensão para quem recebe? com certeza. Com certeza, né, Márcio? Sempre tem. Não é na hora que a gente entende. Às vezes você vai processar isso depois de algum tempo. Nossa, nossa, eu recebi aquela mensagem, falava. Ou eles se antecipam a alguma coisa que a gente vai entender, né, Márcio? Também existe isso. A compreensão nem sempre é na hora. A gente faz alguns links, sim, né? Na hora você. Não, tudo a ver, né? Tudo a ver com o que eu estou passando agora. Mas tem, às vezes, algum detalhezinho ali que passa despercebido que você vai ver depois. Isso é normal, normal acontecer, né, Márcio? Muito normal. Essa foi uma pergunta que digitaram aqui, tá, Rose, da Catua Biohertz. Então, assim, muitas vezes a gente compreende na hora, né? Ou demora alguns dias, semanas, meses, anos, né? A ficha vai caindo, Ou nunca é, vai, né, Márcio? ou não. Então, nem tudo tem resposta, né? Nem tudo necessariamente tem uma resposta. Então, quem que tiver interesse, né, com o nosso tratamento, né, Rose? Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, só mandar mensagem que a gente retorna, né? A gente Sim, marca sim, uma consulta. Hoje tem um modo online que facilita bastante, né? Pode ser feito em qualquer lugar, seja no Brasil, seja no exterior.
Estamos sempre à disposição. O que mais, Sim. Rose? Eu acho que é mais isso, né, Márcio? A pessoa tem que experimentar, tem que passar, experimentar. É legal que a gente também pode fazer pela pessoa, né? Como a gente faz para as crianças, Sim. ou para alguém que não tem possibilidade, alguém que não consegue de jeito nenhum acessar, embora todo mundo é capaz. Mas como muitas pessoas deixam a mente falar na frente, às vezes ela não acredita e não confia naquilo que ela está vendo, então ela barra e não consegue ter esse acesso. Mas a gente pode acessar pela pessoa, sim, né? Em nome da pessoa, e a mensagem vai vir do mesmo jeito, né, Márcio? Vem Mas a sugestão, né, Rose, é que a própria pessoa passe pela experiência, né? A sugestão é que a própria pessoa passe porque vai ser mais eficiente. Mas se não for possível, a gente pode fazer, né? À distância, Sim. alguém vai digitar por O ela, sem ideal, problemas nenhum. o ideal é a pessoa mesmo, né? Que é uma experiência única. Tem que sentir aquilo que a gente sente quando recebe, né? Porque assim, eles vão receber a gravação, o escrito, mas a vivência mesmo, as emoções, o que sentiu, a gente sente tudo, né? Então é importante que a pessoa também sinta, né? E veja que não é nada da cabeça dela, que é muito real tudo isso. E não é porque eu não vejo que não existe. Existe e muito, né? Eu confio, sempre confiei. Eu acho que é mais Ok, isso, Rose, Márcio. bom, não tem mais perguntas. Eu espero que, né, o que o pessoal perguntou, espero que a gente tenha respondido, né, Rose? E aí, então, Sim. vamos para as nossas considerações finais. Tem alguma coisa que você queira complementar aí antes da gente encerrar o nosso bate-papo? Dizer que o processo de autoconhecimento, você pode fazer várias coisas para isso, né? Na verdade, várias técnicas. A psicoterapia, a constelação familiar, a aromaterapia, um monte de coisa que trabalha, até a psicoterapia mesmo convencional, né? Qualquer uma você pode fazer, mas tudo que você receber e que você entender, tem que colocar em prática. Senão você só recebeu a informação e ficou no mesmo. Isso eu falo, e quando eu falo, isso vem pra mim também, viu, Márcio? Não Sim, pensa com que eu tô certeza. falando. E isso é pior ainda, porque você olha e fala assim, caramba, eu tô falando isso, eu tenho que usar. Então é muito, muito importante isso, Márcio. Toda Só atitude vai vir conhecimento de nós. por conhecimento, né? Se você não colocar em prática, não serve para nada, sinceramente. Vai ser uma Nada. informação que vai se perder com o tempo. Se você não praticar, não Sim, vai servir para nada. Então, todo conhecimento vamos sim, colocar em prática imediatamente. sim. É isso, Márcio. Bom, Obrigada, viu, Rose, pelo convite. gratidão pelo papo. Vamos marcar outras lives, fazermos mais um papo terapia, Sim. que foi muito legal. Gratidão pela presença, Rose. Até uma próxima, então, que a gente vai Obrigada marcar a aí você, Márcio. futuramente. Beijão, Rose. Obrigada. Desculpe por te confundir mais uma vez com a Sandra, tá? Eu sempre faço isso. Estou acostumada, estou acostumada. Beijão, Rose. Beijão, Tchau, Márcio. Sandra. Beijão, pessoal aí. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.